O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: humilhar o próximo e humilhar-se a Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, o tempo dele, ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está ansioso? Está sofrendo humilhação no teu trabalho, na tua família, nas relações? Mas você tem procurado humilhar-se a Deus? Você tem procurado, não só nas madrugadas, mas o orar sem cessar na presença dele, para que a partir desse processo de humilhação na presença de Deus, ele acabe te justificando diante dos homens, para que possa fazer diferença verdadeira, real, como diz a palavra de Deus, que nós veríamos a diferença entre aqueles que o servem para aqueles que não servem? Obviamente, irmãos, que ninguém gosta de ser humilhado, e nem tampouco passar vergonha. Mas o pecado traz humilhação, condenação e outras consequências vergonhosas ao culpado. Porém, Deus honra os humildes que obedecem os seus mandamentos e fazem o bem. Quando pecamos, devemos nos arrepender e pedir perdão, reconhecer que somos falhos, pecadores, e o outro também. Portanto, perdoar para sermos perdoados, tal qual o Pai Nosso nos ensina. Deus honra quem se humilha e procura o perdão, perdoando e sendo perdoado sempre. Mas os arrogantes, aqueles soberbos, que não se arrependem de seus pecados, estes serão humilhados. Veja que o evangelista Mateus, no capítulo 23, verso 12, nos diz: pois todo aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilha, este será exaltado. Há um princípio espiritual outorgado por Deus, para que nós nos sujeitemos às autoridades, e a gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso. Mas é importante que nós compreendamos, irmãos, que o segredo do sucesso, da prosperidade, é entender os processos que Deus permite que nós passemos muitas vezes por rebeldia. Há pessoas que estão sofrendo quando na verdade não era nem para estar passando pelo que estão passando, mas por ter negligenciado o evangelho, refutado a palavra, não tem um compromisso com Deus. E por mais que nós nos orientemos, por mais que nós ensinemos, buscar as escrituras e tentando explicá-las, assim como um dia o Espírito Santo também nos deu essa capacitação, há coisas também que a gente tem que buscar estudar, sempre crescendo na graça e no conhecimento, para não errar, para não falhar, porque nós prestaremos conta naquele dia com Deus acerca das coisas que se fala aqui. E esse orgulho, ele causa destruição. Veja que o próprio escritor Provérbios, no capítulo 16, verso 18, nos diz que o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Ou seja, todo aquele que é soberbo, ele já está anunciando a própria queda, porque a soberba precede a ruína. Lendo ali o profeta Ezequiel, 592 anos antes de Cristo, irmãos, coisa tremenda, o que ele fala no capítulo 28, versículos 17 e 18, quando Ezequiel traz um julgamento divino contra o rei de Tiro. Ele declara aqui, obviamente, que Deus manda ele dizer para aquele Irão, de que a sua cidade fenícia também sofreria. Olha a desgraça que você traz às vezes para a sua cidade, para a sua família, para o seu país, quando você não está posicionado naquele perfil comportamental que Deus quer que você tenha perante Ele e perante os homens, ou seja, a humildade. Veja o que o texto de Ezequiel nos diz: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirarei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair de você um fogo que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. As pessoas que leem esse texto ficam se perguntando, mas de quem que Ezequiel está falando? Está falando do tal do Irão, esse, do rei de Tiro, ou está falando do Satanás? Você já observou que existem pessoas que estão no espírito, elas começam a conversar com você, daqui a pouco começa a fazer comentários aparentemente desconexos, parecendo que a pessoa saiu da casinha, parecendo que de repente ela mudou de assunto, quando na verdade as coisas estão intrinsecamente ligadas, tanto no material quanto no espiritual. É assim que o profeta fala, irmãos. Aqui ele estava denunciando as obras de um cara que era tremendamente arrogante, que era manhoso em ludibriar o povo no seu comércio. Ele era extremamente mau caráter, esse rei.
E Deus, já abominando o comportamento dele, ao usar o profeta Ezequiel para declarar o quão mal ele era, que ele teria que se humilhar, que ele teria que parar de humilhar aquele povo, deixar de ser arrogante, no próprio texto parece que o autor se confunde, horas falando do rei e ora falando de Satanás, porque o mundo espiritual é tão real como nós estamos aqui. A gente viu alguns episódios aí durante o carnaval que parecia papo de doido. Não vou citar nomes aqui, evidentemente, mas você que acompanha a mídia sabe disso. Papo de louco no meio do evento, no meio do show. De repente surge alguém falando da volta de Cristo. Daqui a pouco surge um papo meio doido no meio. Parece conversa de louco, irmão. Mas não é não. Existem principados e potestades que estão atentos a tudo que se está falando. E quando nós declaramos no mundo espiritual que da mesma forma que aquele rei de Tiro que simboliza Satanás na terra, todo espírito de soberba, todo espírito de arrogância, você que tem aquela presunção sempre de querer ser melhor do que os outros e portanto humilhar os outros, ao invés de se resignar pedindo perdão àquele que você humilha, se humilhando somente a Deus, e você por outro lado que é ofendido, que é pisado todos os dias, guarda rancor nesse processo, esqueça isso. Busque humilhar-se a Deus e deixa esse negócio para Deus. Deixa Deus tomar conta do rei de Tiro. Deixa Deus tomar conta dessa gente. Pelo fato de termos uma natureza caída, irmãos, Deus estabeleceu princípios espirituais para nos conectarmos a Ele. Não adianta a gente querer inventar regras, não adianta a gente querer inventar dogma, não adianta a gente querer inventar a roda. O Evangelho ele existe tal qual Deus estabeleceu no princípio, tão claro como a lei da gravidade, que precede o estudo de qualquer observador. Assim como você começa a perceber que por nos amar, Ele nos prova, o Deus Todo-Poderoso nos chamando ao arrependimento, com o propósito de, através de Jesus Cristo, seu Filho, nós sermos salvos da morte eterna. Todo o processo está pautado nisso, de uma sentença condenatória que já está posta, já foi determinada sobre a humanidade. Uma vez que Satanás, o príncipe deste mundo, cegou completamente o entendimento dos homens. Você não precisa fazer força para ir para o inferno, não, irmão. É só continuar arrogante, soberbo como você está. Não precisa fazer força. Ah, mas eu não creio que vai acontecer alguma coisa depois disso aqui. Independente da sua crença ou não, existem fenômenos que existem. Existem coisas que são. Independente de você crer ou não. Portanto, a palavra de Deus ela vem para abrir os teus olhos espirituais aqui nessa noite, para que você ainda tenha tempo, ainda enquanto você existe nesse plano físico, seja através do arrebatamento coletivo que virá, no caso de você se arrepender como igreja, ou nesse arrebatamento que acontece pessoalmente todo dia, sendo que muitos, infelizmente, não estarão no reino dos céus, porque ignoram esse segredo espiritual. É muito comum essas festividades, que muitas vezes a tradição traz, como o carnaval e tantas outras coisas, que a pessoa fica tão somente focada naquilo, tentando extravasar naquilo, mas o espírito continua oprimido. Ele sabe no seu interior, no seu íntimo, que ele não estabeleceu uma aliança com Deus, porque ele vê Deus como uma religião, ele vê Deus como um dogma humano, ele vê Deus como aquilo que a religião tem apresentado a ele. Portanto, ele prefere se humilhar a uma situação nojenta, mundana, da qual Deus abomina, e ele sabe disso, e fazer disso um meme e continuar com a sua vidinha mesquinha, medíocre, porque já estou perdido mesmo, já vou para o inferno mesmo, então deixa eu beber todas, deixa eu provar todas, porque e Deus fica com o seu espírito totalmente triste, irmãos, fazendo com que nós, pregadores, pregoeiros da palavra, nos posicionemos em cada vez mais falar da palavra de Deus. Mas como Deus é santo, entenda isso. Para que nós nos aproximemos dele uma vez arrependidos do que somos e do que fizemos, nós somos constrangidos pelo seu amor a nos afastar definitivamente do pecado. Por isso que o pessoal pensa assim, agora o Jair ficou doido, largou a música, largou os shows, música e novela, tantos programas seculares, carreira internacional, já lá da Europa, e larga tudo para cantar de graça, quase nem canta, só prega hoje, nem igreja tem, é só culto doméstico. Vocês não sabem a metade da história. Quando você enxerga o mundo espiritual como ele verdadeiramente é mais ou menos como você pega aquelas pessoas fantasiadas e depois que você tira aquela fantasia delas, o que sobra ali é muito pouco. Pode observar. É como alguém que não é provido de beleza e de repente se reveste com uma maquiagem, fazendo transparecer que é uma coisa que na verdade não é. Vocês devem estar entendendo a linguagem humana, mundana que eu estou falando. É exatamente assim, quando Deus discute no mundo espiritual e você o enxerga como é, quando os olhos espirituais são abertos, quando as escamas caem, você não consegue mais voltar para aquilo. O apóstolo Pedro fala que é semelhante a um cão voltando ao seu próprio vômito, ou uma porca depois de lavada voltando para a lama. Esse processo de você tirar essa arrogância, esse senso crítico que você tem de achar que você é melhor do que os outros, sempre humilhando, sempre pisando. Se as pessoas não estão em conformidade com o que você pensa ou acha da vida, ou acerca de qualquer assunto, seja ele político ou religioso,
Essa semana eu estava discutindo com alguns amigos vizinhos aqui do WhatsApp acerca dessa postura extremista que faz com que nós nos deixemos levar por belicosidades, nos tornando beligerantes e não conseguimos mais nos relacionar com as pessoas, ficamos insuportáveis, pessoas realmente nojentas, porque elas não entenderam que Deus é santo. E por Ele ser santo, nós temos que nos separar, nos afastar do pecado, para que nós verdadeiramente possamos, ao nos humilhar com Ele constantemente em oração, reconhecendo a nossa natureza caída, mesmo estando de pé, nos cuidemos para que não venhamos a cair, como o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Em mim nada chega, eu tenho o corpo fechado, nada pega em mim. Você é um tonto. Você é escravo do diabo e não está percebendo que a sua soberba, a sua arrogância, a sua presunção tem lhe aprisionado, mas você não consegue entender, porque você ainda não se resignou a essa verdade espiritual. E ao ver, irmão, sinceridade em nosso coração, Deus abre os nossos olhos espirituais. A partir daí então que começamos a perceber, enxergar e desfrutar da graça de Jesus Cristo, porque pela graça que nós podemos ser salvos. Não vem de nós, para que nós não nos ensoberbeçamos, mas vem de Deus. E essa graça, ela é consequência de toda essa submissão, de toda essa humilhação, para que através dele nós possamos verdadeiramente ter nossos olhos abertos. Veja que lá em Deuteronômio, eu fui lá no Antigo Testamento, um livro que foi escrito aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, em um texto que fala conosco como se fosse um livro atual. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto, falando com aquele povo judeu que estava lá, teimoso, rebelde, andando pelo deserto, naqueles 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos, decididos no seu coração a obedecê-lo ou não, aos seus mandamentos, é claro. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná, que caía do céu. Uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que vocês soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as suas roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Você sabe o que é você caminhar no deserto 40 anos? Não tem nenhuma unhazinha encravada, não precisar trocar de sapato, trocar de roupa. Era um fenômeno sobrenatural, que o próprio Deus, que tem poder sobre o espírito e sobre a matéria, só Ele pode fazer isso. Ele sujeitou aquelas pessoas à humilhação, mas Ele proveu para que elas não morressem. Deixou sentir fome, para que através da fome elas clamassem pelo pão. E ao clamar pelo pão, Deus deixou uma verdade espiritual muito clara para aquele povo, assim como Ele diz para você hoje. Quando Ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Ele não quer que você apenas prospere, que não te falte nada de material na tua vida, mas que você entenda que você, a tua essência é espiritual, que o pão da vida, que é o que te alimenta e que vai te catapultar para a eternidade, só Jesus pode dar. E Ele quer que nós tenhamos fome, Ele nos provoca fome e sede, não de comida nem de bebida, mas do reino dos céus. E é isso que Deus tem feito nesses últimos dias, que tem de pessoas que nos ligam, tentando entender esse evangelho, mas há outros que nos procuram, muitas vezes ainda com um espírito arrogante. A gente percebe que são pessoas que estão passando necessidade, desempregadas, muitas vezes não tem nem o que comer, irmãos, pedindo só esmola, quando na verdade a gente está dando um caminho maior, para que a pessoa possa ser provedora, não só de si mesma, mas também que através dela ela possa abençoar outros, porque a palavra de Deus é muito clara, como Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo fala que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades através de Cristo Jesus. Mas eles não creem, eles preferem confiar no homem, mesmo que a palavra fale, maldito é o homem que confia no homem, mesmo que o centro da vontade de Deus, descrita no Salmo 118, verso 8, melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Não adianta. Eles querem continuar naquela cegueira espiritual. E aqui nesse livro de Deuteronômio, quando Deus fala que Ele deixou passar fome e deu o maná de comer, Ele quer nos mostrar que por mais que nós passemos por aflições, seja por humilhação humana, seja por situações que o ser humano está fazendo a gente passar, Ele quer mostrar que por mais que nós sejamos humilhados de repente no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, ao buscá-lo espiritualmente, Ele nos justifica. Ele abre porta onde não tem. Ele traz à existência aquilo que ainda não existe. Ele faz luz no meio das trevas para mostrar que a soberania no mundo físico e espiritual está nele. Portanto, ao nos humilharmos a Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Mas então por que Deus faz isso com aquele que ama? Será que Deus é vingativo? Por que Ele faz isso? Por que Ele permite que nós passemos por aflições deste mundo, buscando somente nele a paz, para que nós venhamos adquirir o bom ânimo, como Ele descreve no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Em mim vocês terão paz, mas vocês terão aflições nesse mundo, mas calma, eu venci o mundo, vocês também vão vencer.
Mas por que então que Ele permite que nós passemos isso? E a resposta é evidente. Mas quando estamos cegos espiritualmente não conseguimos enxergar. É justamente, irmãos, para que nós não nos assemelhemos àquele ser caído, cuja arrogância o levou a se rebelar e a desejar humilhar o seu próprio Criador. Olha a soberba de Satanás. É essa presunção, é essa arrogância humana que Deus quer abater na terra, para que nós possamos verdadeiramente sermos filhos, filhas, servos e servas de Deus. 701 a.C., o profeta Isaías, no capítulo 14, versos de 12 a 15, narrou um episódio referindo-se a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, acerca da arrogância, da soberba dele. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, filho da alvorada, você caiu lá do céu. E da mesma forma que falou do rei de Tiro, o Ezequiel, Isaías fala aqui, obviamente, de Satanás, porque esses homens viraram verdadeiros diabos. E tudo aquilo que Deus usa a boca do profeta para falar acerca do pecado dele, já está vinculado ao próprio cão, ao próprio Satanás. Você que dominava as nações, foi derrubado no chão. E Adão e Eva que acabaram acolhendo ele. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Mas você foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo. Deus, ele abate realmente a soberba, não importa se no mundo espiritual ou no mundo físico. Portanto, tudo aquilo, toda aquela que humilha e oprime o seu próximo e ainda se exalta, a sentença já está posta sobre ele ou sobre ela, caso não se arrependa. Mas nós que sofremos todo tipo de humilhações nesta vida, ao nos sujeitarmos a Deus, ainda que humilhados, ainda que sem saída, Ele pode mudar nossa sorte, apesar deste mundo corrompido nos humilhar, ou através de pessoas más, ou seja, pelo próprio sistema político, econômico, social e até religioso, organizado por essas mesmas pessoas ruins, essas mesmas pessoas más. O livro de Crônicas, que foi escrito por Esdras, eu amo essa palavra, que foi uma das primeiras palavras que me levou a me humilhar na presença de Deus. Esse texto não foi decorado, ele foi compreendido quando Esdras escreve ali no 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14: se o meu povo, Deus falando na boca dele, o povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é condição sine qua non, humilhar-se a Deus, para no segundo momento orar, buscá-lo e se arrepender dos seus maus caminhos. Então Deus te ouvirá lá do céu, perdoará os teus pecados e vai sarar toda a tua terra. Não importa se seja na tua carne, na tua saúde, na tua vida financeira. A partir do momento que tu reconhece o miserável homem e mulher que tu és, reconhece a tua natureza caída, é a partir desse processo, como o próprio Tiago fala no capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos a Deus, a parte A apenas, somente a primeira parte, sujeitai-vos a Deus. Essa sujeição a Deus, o verdadeiro arrependimento implica muito mais, irmãos, do que simplesmente falar ou orar ou frequentar uma igreja. Agora eu vou na igreja, eu vou lá no culto do pastor, tá tudo certo para mim. Não, irmãos, tem que ter mudança, tem que ter mudança de mente, tem que ter metanoia, senão vira religião. Tem que ter mudança de comportamento, não só no culto, mas como em todo lugar, em todas as relações, em todos os relacionamentos, especialmente na família, porque aquele que não cuida primeiro dos seus e da sua própria casa é pior que o incrédulo que tem negado a fé. Não adianta ele chegar na igreja e dizer que ele tem fé, se na verdade, junto aos seus, ele negligencia essa fé. Por isso que é preciso humildade para reconhecer nossos pecados. A oração suplicando perdão, buscando continuamente a presença de Deus. É o tal do orar sem cessar que Paulo fala lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17. Não é ficar em campanha ou ficar de joelho o dia inteiro cheio de dor. Não, se Deus mandar ficar, fica, Ele vai te dar graça para tu ficar. Mas tu pode estar caminhando, pode estar trabalhando, pode estar fazendo qualquer coisa. Esse espírito de oração, de comunhão, de arrependimento constante na presença de Deus vai alimentando, vai nutrindo a tua alma, a ponto de você fazer disso uma coisa natural. Você vai perceber que o orar a Deus vai ser tão natural quanto você respirar, como tocar um violão para mim, ou como cantar, ou como qualquer coisa que você faça sem pensar. E como toda autoridade é constituída por Deus, devemos obedecer e nos sujeitar a elas, como está lá em Romanos 13:1. Essa sujeição, irmãos, a homens, isso tem que ficar muito claro, é o respeito, é a obediência às regras que Ele impõe, mas humilhar-se somente ao Deus, nunca ao homem. Então,
Ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito, como fala o salmista no capítulo 91, verso 11. Quando você se sujeita a Deus e alguém manda te fazer alguma coisa que não está em conformidade com as coisas de Deus, o Deus vai te honrar ainda que o homem te persiga. Meu pai contava sempre isso quando ele trabalhava. Ele era excelente técnico de ar-condicionado, no tempo ainda daquela primeira geração de ares, e muitas vezes ele foi chefiado por pessoas extremamente arrogantes, e elas mandavam ele fazer coisas que não eram lícitas, e ele desobedecia, sofria flagelos por isso, ia conversar com suas autoridades depois, do superior depois, e perguntavam para ele: Ivo, por que tu não fez isso? Porque eu sei que está errado, porque eu sei que o senhor não faria isso. E aquele chefe, aquele mau administrador, era punido pelo superior, porque a verdade sempre prevalece. Portanto, ainda que você não seja um crente, ainda que você não seja um cristão, ainda que você não compreenda muito bem o que é esse mundo espiritual, só pela tua conduta, pelas tuas obras, ainda que tu não compreenda, não conheça a Escritura, você já está sendo um testemunho vivo daquilo que realmente Deus espera da natureza humana. O profeta Daniel, 530 anos antes de Cristo, ali no capítulo 10, versículos de 11 a 12, quando o anjo veio se manifestar para ele, ele estava orando, clamando a Deus para que acontecesse aquele milagre. O próprio anjo falando, o anjo do Senhor falando com Daniel: Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Olha que privilégio Deus mandar um anjo falar contigo. Ô glória, não fique correndo atrás de anjo. Para com esse negócio de acender vela para anjo, você que está fazendo angiologia. Não, você tem que buscar Deus, é Ele que dá ordem. Não tenta fazer negócio com o empregado, irmão, o negócio é ir no patrão. O único mediador que aceita a conversa é o Filho dele, Jesus, porque é o único mediador entre nós e o Pai. Não media nada das tuas orações, porque você estará sendo arrogante e ainda estará cometendo pecado, heresias, porque Deus não quer que você faça isso. Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que eu vou te dizer. Então eu fiquei de pé, Daniel dizendo, tremendo dos pés até a cabeça. Claro, não é todo dia que o anjo fala com a gente. Aí ele disse: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. Tem muita gente que está aqui nos assistindo que vem orando, vem pedindo, vem clamando, vem chorando, e parece que não está acontecendo nada. Só parece. Muitas orações que eu fiz só vieram ser respondidas anos depois. E eu glorifico a Deus por isso, porque quando essas coisas que eu pedi naquele momento, se elas me fossem concedidas, eu não teria a maturidade necessária para poder administrá-las, seja nos relacionamentos, nas finanças e principalmente na parte espiritual. Porque se alguém me dissesse naquela época que eu seria pastor, como aliás até alguns profetizaram e eu zombei porque achava que era piada, um cara que tocava na noite, mano, largar tudo aquilo para virar crente e ainda ser pastor, não é para mim. Mas acontece que quando você ora, Deus, vendo o teu coração, vendo sinceridade, Ele faz infinitamente mais ainda aquilo que tu pede, ainda aquilo que tu espera. De semelhante modo, os apóstolos Pedro e João foram interrogados, ameaçados no templo pelos sacerdotes, fazendo a obra de Deus, descrito ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos 27 a 29. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: já demos ordem expressa para vocês parar com esse negócio de ficar ensinando em nome desse tal de Jesus. Vamos parar com isso. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina. Todo mundo convertido lá em Jerusalém. E nos querem tornar culpados do sangue deste homem? Claro, Jesus tinha sido crucificado pela própria maldade dos fariseus, e eles queriam se isentar dessa morte. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aqui o cara tem que ser crente mesmo, tem que ter tutano. Exatamente como eu me referi há pouco tempo ao Salmo 118:8. Melhor primeiro confiar em Deus, que é Ele nos justifica diante dos homens. Atos capítulo 5, versos 41 e 42. Esses apóstolos, Pedro e João, saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Que nome? Jesus. Quando você percebe que toda a humilhação, que toda a aflição que você está passando no meio dos seus familiares, amigos, colegas de trabalho, e você sente uma alegria inexplicável, é que o Espírito Santo está te mostrando que apesar desta humilhação, haverá uma justificação.
Portanto, todos os dias no templo e de casa em casa, aqueles apóstolos não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. É claro, irmãos, que talvez nós não seremos espancados ou presos, mas certamente seremos humilhados e caluniados, ridicularizados ou até simplesmente ignorados, como a gente tem sido por alguns dos familiares, alguns amigos. Muita gente vai virar as costas. Muita gente vai dizer assim: eu gostava mais de ti como tu era antes. Desbocado para alguns, outros eram bebuns, outro era colega de carreira, mas não de carreira profissional, era carreira de pó, carreira de droga. E essas pessoas vão se afastando, elas vão ficando diferentes. E as pessoas que estão obviamente corrompidas por não terem abrido mão da sua arrogância, da sua soberba, eles não conseguem se humilhar a Deus e não conseguem viver essa realidade espiritual. Por isso que Isaías fala no capítulo 2, verso 11: os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Para de ficar tirando onda com coisa que tu não conhece. Para de ficar tirando onda da fé daqueles que realmente têm promulgado o Evangelho, ainda que em situações meio atípicas. Procura ficar quietinho no teu lugar e fica meditando e refletindo para ver o que tem de verdade em meio a essa aparente loucura. Porque a palavra é loucura, a própria Bíblia descreve isso. A loucura da pregação é algo que não está no campo natural. Por isso que eles chamam loucura, a loucura do Evangelho. O profeta Isaías, ainda no capítulo 61, versículos 7 e 8: a vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes mais do que vocês mereciam. É o que acontece com alguns crentes hoje. Mas agora que vocês estão posicionados, que vocês se humilharam a Deus, agora vocês viverão no seu país, na sua família, onde receberão o dobro de riqueza e serão felizes para sempre. O Senhor diz: eu amo a justiça, eu odeio a iniquidade, eu odeio o roubo, eu odeio o crime, eu odeio. Deus dizendo isso. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa e farei com ele uma aliança eterna. Aqui Deus obviamente está falando do povo de Israel, o povo que o rejeitou o Cristo, o qual ele mesmo enviou. Mas essa palavra também serve para aqueles como nós, que fomos enxertados na videira, que nos tornamos parte desse corpo chamado igreja, para que nós desfrutemos desta mesma promessa que naquele tempo foi promulgado e foi profetizado para aquele povo. O profeta Samuel, no seu primeiro livro também, 630 anos. Eu faço questão de falar essas datas, irmão, para você ver como a palavra ela é totalmente atemporal, porque muito antes de a Bíblia pensar a ser escrita, haviam livros que realmente já registravam Deus falando com a humanidade através desses profetas. Como em Samuel, no seu primeiro livro, no capítulo 2, versículos de 6 a 9. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos ele guardará. Porém, os ímpios, aqueles que praticam a impiedade, os pecadores, ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. O homem mau, irmãos, não vencerá humilhando os outros. Esse capítulo aqui é uma prática que eu e a minha esposa, a pastora Denise, temos vivido. Não teríamos a menor condição da onde Deus nos tirou, de estarmos morando aqui onde moramos, no meio de empresários, no meio de pessoas muito bem estabelecidas economicamente. Eu costumo dizer para os amigos e os irmãos que eu estou aqui de metido, mas foi pela graça de Deus e por essa palavra, o dia que eu li, eu criei nela. Eu vou habitar entre os príncipes dessa terra. E assim tem sido. E Deus nos tem galardoado já nessa existência. Veja o que o evangelista Lucas no capítulo 18 fala, irmãos, entre os versículos 10 e 14. É tremenda essa metáfora, essa parábola, prestem muita atenção. 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro era um publicano, era um cobrador de impostos. O fariseu ficou em pé e orou sozinho. E orou bem assim: ó Deus, aleluia, eu te agradeço porque não sou avarento, Senhor, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço também porque não sou como este cobrador de impostos. Oh, aleluia, eu jejuo 2 vezes por semana, Senhor, e te dou a 10ª parte de tudo, dízimo, viu, Senhor? Tu tá anotando aí o dízimo, viu, Deus? Aleluia. Mas o cobrador de impostos nem sabia orar, ficou de longe, nem levantava o rosto para o céu, só batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia, tem pena de mim, Senhor. Eu sou um pecador, não sei nem orar, não sei nem falar como esse homem. E Jesus terminou dizendo:
Eu afirmo a vocês que foi este homem, este cobrador de impostos, esse desprezado, este humilhado, não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha, este será exaltado. Como também está escrito ali em Mateus, no capítulo 23, verso 12. Entenda, irmãos, por mais que nós façamos a obra de Deus, e é importante você ajudar a obra de Deus, mas não se estribar e barganhar com Deus pelo fato de você fazer tudo isso que esse fariseu descreveu como motivo para ser abençoado. É uma hipocrisia que a religião, e eu fiz questão de fazer uma persona para que vocês identificassem alguns que vocês conhecem. Vocês já devem ter visto crente orar assim. Fala a verdade. Com essas algaravias e etc. Mas na verdade seu coração é um coração de fariseu. Há muitas pessoas que chegam para mim assim: irmão Jairo, eu não sei orar, pastor. Como é que eu faço? Irmão, só abre a tua boca e conversa com Deus com a mesma sinceridade que tu está falando comigo. Se eu sou um homem miserável pecador, que é por misericórdia que eu tenho o Espírito Santo de Deus, por graça, eu já estou tocado pela tua conversa comigo, quanto mais o Espírito que é santo, irmão. É nessa simplicidade que Deus inclina os olhos. Porque ao sermos pessoas boas, honestas, tementes a Deus, procurando fazer o que é certo, assim como foi Jó, a gente sempre fala, tem que ter paciência de Jó, mas poucos já leram esse livro. Eu te convido a fazer essa leitura para tu entender esse princípio espiritual que Jó sofreu. E veja como Deus se revela para uma pessoa que tem um comportamento como aquele homem. O próprio livro de Jó, no capítulo 5, versículos de 9 a 18. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Deus faz. E os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra. Ele faz a água cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas. Põe num lugar seguro todos aqueles que choram. Deus faz com que os planos dos espertos, dos astutos, falhem e que as suas ações fracassem. Ele pega os sábios na sua própria estultícia, na sua própria esperteza e acaba com as suas intrigas. Em pleno dia, dia de sol alto, dia claro, eles ficam no escuro. E ao meio-dia andam às cegas, apalpando, tateando, como se fosse de noite, que não enxergam nada, tão cegos espiritualmente. Deus salva da morte os pobres, e aqui é a morte espiritual, viu, irmãos? Porque todos nós desceremos à sepultura, mas nem todos nós veremos a morte. Ele livra os necessitados das mãos dos poderosos, aquele que te humilha. Pode ter certeza que os dias dessa humilhação estão contados. Deus dá esperança àqueles que são fracos e tapa a boca dos maus. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso, porque esse Deus fere e Ele mesmo faz o curativo. Deus mesmo faz e fecha a ferida. Portanto, toda vez que você estiver passando por uma tribulação, nunca pergunta: Senhor, por que eu, Senhor? O que eu fiz? Eu joguei pedra na cruz? Não faça isso. Isso é falta de entendimento, é falta de maturidade espiritual. Se Deus está permitindo que você passe pela aprovação que você está passando, primeiro humilhe-se na presença dEle. E uma vez feito isso, tendo uma vida no altar, o teu altar está consertado na presença desse Deus, a pergunta que você pode se atrever em humildade, em humilhação a Ele é: Senhor, para qual propósito Tu estás permitindo que eu passe por isso? Irmãos, isso é tão sério, porque quando nós ainda estávamos dentro do sistema religioso, não tinha mais sentido continuar lá. Mas eu, lendo a palavra, Deus falava comigo claramente: ficar em Jerusalém até que do alto eu te revista de poder. Lucas 24, 49. O versículo 45, um pouquinho antes, como ele fez com aqueles discípulos, ele abriu os meus olhos para que eu compreendesse o que ele queria dizer para mim através da sua escritura. E aí eu consegui discernir uma coisa da outra. E percebendo que aquela palavra falava comigo, eu vi que já não tinha mais sentido continuar naquele lugar, que havia um propósito maior em relação aos dois irmãos que eu amo e que congregam comigo hoje, os pastores Salvador e André, porque eu e minha esposa já estávamos debaixo dessa compreensão, por estar debaixo dessa obediência, por estar debaixo dessa humilhação a Deus. E por mais que ainda nós fôssemos humilhados, como a minha pastora querida, professora, foi humilhada ainda no seu trabalho, especialmente no último período, antes de se aposentar, ela não deixou de orar, de clamar e de buscar o Senhor. Tanto que hoje ela está aposentada e juntos estamos fazendo a obra de Deus. Portanto, a tua oração não é em vão. A tua humilhação, ela tem um tempo certo. Veja o que Filipenses fala no capítulo 2, versículo de 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não tentou ser igual a Deus. Ele não tentou se usurpar não disso, como Satanás fez, pelo contrário. Jesus esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Ele veio para servir a gente.
tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. E debaixo dessa palavra que eu proponho a você, seja pois um imitador de Cristo. Assim como Paulo disse, se vocês não estão entendendo como é que é esse evangelho, se vocês não conseguem discernir o que é humilhar e ser humilhado, o que é humilhar e humilhar-se, procure imitar a mim, porque vocês vão entender o evangelho a partir de mim, porque eu sou um imitador de Cristo. E assim nós do Ministério Cristão Cordão de Três Dobras encerramos essa ministração hoje, debaixo dessa carta que o apóstolo Paulo fala no capítulo 10, verso 11, como diz a Escritura: todo o que nele confia jamais será envergonhado. Você está sendo humilhado hoje? Você já parou de humilhar? Já pediu perdão a Deus? Já perdoou aqueles que te humilharam? E já se humilhou para aqueles que você realmente fez mal? Pedindo perdão a eles? Agora humilhe-se a Deus. Busque a Deus de todo o coração. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. É debaixo dessa submissão que Deus começa a transformar a tua vida. E você passará a viver em novidade de vida, que é a boa nova, que é o Evangelho. A partir dessa graça, desse favor imerecido, você vai perceber que coisas virão às tuas mãos a partir da compreensão do Evangelho, não só sob o ponto de vista material, mas sob o ponto de vista espiritual, para que você discirna coisas espirituais e ninguém consiga discernir você. Vão achar até que você está doido, que você está doida, mas você compreenderá essa loucura alheia e terá a graça, a misericórdia, a humildade de instruí-los também a partir desta verdade. E se eles, uma vez deixando de ser arrogantes e também submeterem-se a essa verdade espiritual, tornar-se-ão corpo desse mesmo grupo chamado igreja. E assim nós iremos juntos morar no céu com Jesus, de eternidade em eternidade. Esta é a reveladora palavra que Deus me trouxe nesse dia 14 de fevereiro do ano de 2024, na reunião do Cordão.